Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre a CPFL e comentar um pouquinho sobre os resultados do quarto trimestre de 2024. Só para explicar um pouquinho então sobre a companhia é do setor elétrico e hoje trabalha com a maior parte em distribuição, então a sua receita vem de distribuição, mas ela também possui alguns investimentos na parte de geração, comercialização, transmissão e outros. Mas a grande parte massiva da sua receita vem através das receitas de distribuição. E no ano de 2017, a companhia foi comprada por uma companhia chinesa, que é a State Grid, e hoje é o seu maior acionista, com mais de 80% do capital da companhia. E essa movimentação foi muito boa para a CPFL, porque olha só esse gráfico aqui sobre o lucro líquido, que vinha de lado desde 2004 até 2017, o dia da aquisição, e desde então vem subindo, vem disparando o lucro líquido da companhia. E olha só o fluxo de caixa dela também demonstrando uma grande melhora. Então o fluxo de caixa era bem mais baixo antigamente, e aí depois da State Grid foram feitos alguns investimentos, como 2018 e 2021, mas o fluxo de caixa da companhia melhorou bastante e aí trouxe bastante retorno para os seus acionistas. Se a gente puxar nos últimos 10 anos, em todo o período citado, a companhia trouxe um retorno positivo, como nos últimos 10 anos, de mais de 219%, quase 220% de retorno. Eu ainda não tenho uma apresentação do quarto trimestre de 2024, mas vou estar utilizando então a do terceiro TRI, uma apresentação institucional, mostrando a CPFL com 112 anos, a controladora aí também do exterior muito antiga, com muita experiência. Então olha só, o acionista controlador State Grid tem aí a terceira maior empresa no ranking da Fortune Global, também em primeiro lugar entre as 50 maiores marcas de utilities, mais de 3 bilhões de dólares de lucro líquido, mais de 20 mil funcionários e mais de 50 bilhões de dólares de ativos totais. Então também é uma companhia muito grande. E sobre a estrutura da CPFL, olha só, a gente vê que a principal receita está aqui em distribuição com a CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e também com a RGE do Rio Grande do Sul. Bom, no último trimestre a companhia teve um crescimento em praticamente todas as suas linhas, como o EBITDA crescendo 5,3% no quarto tri, o lucro líquido disparando 18,7%, atingindo 1,5 bilhão, a dívida líquida também em um patamar bem confortável, 2 vezes o EBITDA. CAPEX, seja o capital de investimento, também subindo em 21% para os próximos investimentos da companhia, continuar gerando receita. E também a proposta de dividendos da companhia de R$ 2,79 por ação. E eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a parte de dividendos da CPFL, que é um pouquinho diferente. Então em 2024 a gente vê um crescimento em todas as partes que contribuem com a receita de venda de energia, como por exemplo o crescimento na parte residencial, na industrial e comércio também, rural, enfim, em outros, atingindo aí 72 mil gigawatts de energia. Na parte industrial é composto principalmente por químicos, tá? Então químicos daí tem uma boa participação, borracha e plástico também e veículos. As companhias de energia da parte de distribuição também têm que se atentar com a inadimplência, e a gente vê que teve uma melhora significativa no último trimestre. O PDD foi aqui de apenas 0,9% sobre a receita, atingindo 79,8 milhões de reais. E o número de cortes, a média mensal subiu para 241, atingindo 725 milhares de cortes, e eles até destacam que intensificar os cortes contribui para a redução de inadimplência. Então a companhia ela faz essa venda de energia, aí o cliente não pagando, a companhia já corta para poder receber o recurso. Então está com uma inadimplência bem baixa, de 0,9%, e nesse ano ela teve uma média um pouco mais alta, 1,22, 1,18, 1,22 novamente. O EBITDA melhorou bastante nesse trimestre, nesse ano, principalmente pela parte de geração, crescendo aí 300 milhões, transmissão com 151, e a parte de distribuição foi bem afetada, bem impactada nesse ano, gerando uma queda no EBITDA de 144 milhões. E eles destacam que isso aconteceu por conta da enchente e da PDD, que aumentou. Mas aí o mercado como um todo desempenhou bem e compensou os efeitos. A companhia vem aumentando sua alavancagem nos últimos anos. No quarto tri de 2023 tinha uma relação de 1,87 e agora atingiu 2,07. No entanto, ela permanece com bom pagamento de proventos. Você vê que essa faixa aí de mais ou menos R$ 2,80 todos os anos. Em 2023 foi 2,89, em 2024 2,75, em 2025 2,79. Nada garante que isso vai continuar, depende também bastante do resultado da companhia. E o endividamento é composto principalmente pelo CDI, então uma melhora aí nas taxas de juros pode reduzir esse endividamento, essa alavancagem da companhia. No entanto, se a taxa de juros continuar subindo, o custo médio da sua dívida vai subir, a companhia terá que desembolsar mais recursos, e se isso for acontecendo, for se acumulando, a companhia tiver uma perca muito grande disso aí,
pode ter uma redução nos níveis de dividendo. Não que isso vai acontecer no curto prazo. No entanto, é sempre importante verificar a composição da sua dívida para ver como que isso pode comprometer a companhia. Você vê que o caixa dela aqui é de 3,5 bilhões de reais e em 2025 a gente tem aí um endividamento de 4,3 aí que vai vencer para ela pagar então. Então aí o caixa não é suficiente para o prazo de um ano. No entanto, a companhia tem algumas receitas um pouco mais sólidas e permite então ter uma alavancagem um pouquinho maior. A parte de distribuição então ela é bem rentável, no entanto ela tem alguns detalhes diferentes, por exemplo, da transmissão, como por exemplo a exigência de investimentos mais fortes. Se a gente pegar aqui, olha só, em 2024 foi realizado 4,5 bi, e se a gente colocar o projetado dos próximos 5 anos até 2029, altos investimentos projetados na parte de distribuição. A transmissão aí vem em segundo lugar. Então a distribuidora ela tem que se preocupar com o PDD do cliente para sempre estar recebendo suas contas, tem que manter investimentos constantes e aí às vezes trabalha com uma margem um pouco mais apertada. Falando um pouco de dividendos, a companhia trabalha de uma forma um pouquinho diferente das outras. Ela anuncia um dividendo por ano. Ela fez isso nos últimos anos, como por exemplo 2022 teve Datacom aqui para abril e o pagamento foi ao decorrer do ano. E nesse ano não vai ser diferente, a gente vai ter uma Datacom para ser aprovada, para ser votada na Assembleia e os pagamentos vão ser parcelados aí no decorrer do ano. Então você precisa estar com a ação em apenas um dia do ano para receber o fluxo de dividendos durante todo o ano. Se a gente pegar o histórico então dos últimos 10 anos, a companhia vem melhorando em praticamente todas as suas linhas. Então olha só, o lucro por ação em 2015 estava em 0,88 e hoje atinge R$ 5,00 por ação. Já o PL, que estava antes em 17 vezes seu lucro, foi caindo por conta desse aumento do lucro e aí o preço não acompanhou e hoje está em 7 vezes o seu lucro, um dos menores patamares aqui, excluindo 2021 e também 2024. O valor patrimonial por ação também subiu de R$ 10,00 para R$ 18,00, então teve aí quase dobrou o valor patrimonial da companhia. O EBITDA também saiu de 3,7 bi para 13 bilhões de reais. E a rentabilidade da companhia melhorou bastante. Então, antes de ser adquirida pela State Grid, olha só, um ROI de 9%, de 8%. Em 2017 houve essa entrada do acionista estrangeiro, subiu para 11% e olha só como a rentabilidade melhorou, 17%, 21%, 26%, atingindo até 30% e hoje estando em 26%. Então, a rentabilidade muito positiva para a companhia. Gosto de comparar bastante também esse gráfico. Lembra que eu falei que o PL era maior da companhia nos anteriores? Isso aqui mostra bastante. O lucro da companhia crescendo bem e o valor de mercado se mantendo de lado. Atingiu aqui um pico em 2020 e desde então ela não superou esse patamar. Mesmo que o lucro seja praticamente o dobro da época. Em 2020 tinha aqui mais ou menos R$ 2,50 de lucro por ação e agora atingiu os R$ 5,00, né? 4,76 está apontando aqui, mas chegou nos R$ 5,00. Então, se a gente pegar nos últimos 3 anos, a gente vê uma pequena discrepância em relação ao lucro por ação e o valor de mercado da companhia. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no canal, se inscreve, até a próxima e tchau!